Oi, pessoal! Vamos de volta falando sobre a nota técnica 7, atualização de julho de 2021. E na sequência nós vamos falar sobre essas orientações para prevenção, controle e transmissão nos serviços de saúde, que é inclusive um dos principais objetivos dessa nota técnica, tá? Sugere-se que estruturas do serviço de saúde, como, e aí é uma das grandes questões aqui, ele já falava na atualização anterior da CCIH, e ele vai falar aqui com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Epidemiologia e Núcleo de Segurança do Paciente atuem conjuntamente com os representantes das equipes multiprofissionais dos setores / unidades, dos serviços especializados de engenharia e medicina do trabalho, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, de representantes dos trabalhadores da direção, de forma que configurem um comitê estratégico de crise responsável por elaborar, implementar e monitorar o plano de contingência. Então, ele sugere um plano de contingência que seja elaborado em conjunto por todos esses citados até aqui, tá? Esse plano deve definir as ações práticas necessárias para o enfrentamento dessa situação de crise dentro do serviço, dentre as quais, aí ele vai dizer que esse plano tem que fazer vigilância e gestão de dados dos pacientes e profissionais infectados, elaboração e implantação de protocolos clínicos e fluxos de trabalho, triagem dos pacientes, dos profissionais suspeitos infectados, afastamento e retorno laboral de profissionais com Covid-19, né, Covid-19 positivo, entre outros. Comunicação interna para todos os profissionais da instituição, capacitação e divulgação dos protocolos, fluxos e uso adequado dos EPIs, monitoramento dos profissionais quanto à adesão às ações implementadas, monitoramento diário dos suprimentos relacionados à pandemia. Suprimentos, quando ele vai falar, além dos EPIs, as medicações, né? Os insumos para intubação, tudo que seja necessário. Além de mecanismos que promovam a sensibilização de toda a equipe de serviço de saúde sobre ações que devem ser tomadas para o enfrentamento dessa pandemia. Parece brincadeira, mas nós fomos muito criticados, né? E principalmente depois do boom da vacinação, um monte de vídeo aí nas redes sociais, um monte de coisa, gente fazendo aniversário no repouso, gente fazendo comemoração dentro do ambiente hospitalar, e aí rede social mostra tudo, né? Enfim, com relação a essas medidas de biossegurança, como se de repente a pandemia tivesse passado. E aí a nota técnica ela vem reafirmar que isso tudo precisa ser mantido e que precisa haver essa disseminação de que, olha, não passou. Olha, você está vacinado, olha, não significa que você não vai se reinfectar. Olha, você pode estar assintomático, mas não significa que você não vai para casa e não vai transmitir. Então, isso precisa retomar com força, tá? Aí vamos para frente. Esse plano traz, né, dessa seguinte forma, ele traz um esqueminha aqui com um resuminho. O que é o plano? É um documento do serviço de saúde que define quais estratégias devem ser adotadas no serviço para o enfrentamento da pandemia. Segundo, quem elabora esse plano? O comitê estratégico. E aí vocês lembrem do comitê estratégico, qual é a composição do comitê estratégico? É uma possível questão. Vai que eu, Fernanda, fosse fazer uma prova, como eu às vezes elaboro algumas questões aqui para os simulados de vocês, eu acharia uma boa pergunta. Qual é, de acordo com a nota técnica 7, atualização, julho de 2021, em relação ao plano de contingência
no âmbito da Covid-19, qual é a composição do Comitê Estratégico de Crise. Aí a gente volta lá, CCIH, SCIH, Núcleo de Segurança do Paciente, Serviço Especializado de Engenharia, Medicina do Trabalho, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, né? Representantes dos trabalhadores da direção, esses são a composição do chamado Comitê Estratégico de Crise, tá? Vamos para frente. E que ações devem estar previstas no plano? Que foi esse slide aqui, ó. Quais são, tá? Vigilância e gestão dos dados, lembrando que além desses dados dos pacientes, dos profissionais, fluxos de trabalho, protocolos clínicos, EPIs e etc. Assim também como a questão de mitigar a cultura, né, de que use corretamente, se comporte corretamente e assim por diante. A vigilância e monitoramento dos casos dentro, né, no caso dos casos suspeitos ou confirmados dentro dos serviços de saúde, vai ser feita da seguinte forma. Durante a resposta nessa emergência de saúde pública, o serviço de saúde deve realizar o monitoramento epidemiológico dos casos de Covid dentro da sua instituição. Para isso, deve realizar a detecção dos casos suspeitos e confirmados. Isso chama vigilância. Aí pega uma banca CESP que vai e pergunta assim: são ações de vigilância configuradas na nota técnica 7. O monitoramento dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Verdadeiro ou falso? Que inverte, né? Faz uma coisinha. Até foi simples essa CESP, mas é mais ou menos isso, tá? Verdadeiro. Entre pacientes, acompanhantes, visitantes e profissionais. Essa vigilância deve incluir minimamente pacientes que chegaram ao serviço com suspeita ou confirmação de Covid, acompanhantes e visitantes de pacientes nos serviços, pacientes internados que passaram a ser considerados como suspeitos ou confirmados durante a internação, internou por outra coisa, mas mudou o diagnóstico ou adquiriu o vírus lá dentro do serviço. Pacientes que entraram em contato com outros pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, dentro ou fora do serviço, tá? E profissionais do serviço de saúde suspeitos ou infectados pelo SARS-CoV-2. Esses precisam ser feitos as ações de vigilância. O serviço de saúde também deve elaborar relatórios epidemiológicos sobre a ocorrência de pacientes e profissionais suspeitos ou confirmados de Covid. Eles devem ser mantidos disponíveis para consulta pelos profissionais das unidades, setores do serviço e para as autoridades de saúde pública, local e nacional, considerando as recomendações do Ministério da Saúde e outros fluxos de outros manuais do Ministério da Saúde. Dadas as variações de sinais e sintomas, os serviços de saúde devem padronizar um conjunto que melhor defina possíveis casos suspeitos, de acordo com as características dos seus atendimentos, se ambulatório, se unidade de internação, se UTI, se centro cirúrgico, tá? Para rastrear pacientes e profissionais do serviço de saúde em busca de suspeita de Covid-19 e isolá-los imediatamente e testá-los. É as duas coisas, isolar e testar, tá? Se o caso suspeito estiver sintomático, olha a grande diferença, pode ser realizado RT-PCR em tempo real ou teste antígeno. E aí vem a grande atualização. O PCR já pode ser feito em tempo real, não precisa esperar tantos dias de sintomas, tá? E pode também ser feito o teste antígeno, beleza? Caso o teste seja realizado antes do terceiro dia de sintomas e apresente resultado negativo, e o caso clínico seja suspeito, é recomendável repetir o exame em 48 horas. Então, se o teste pode ser feito em tempo real, se foi feito antes de 3 dias de sintomas, no primeiro dia, no segundo dia, e ainda tem uma clínica, ou seja, tem sinais e sintomas suspeitos, recomenda-se repetir o teste em 48 horas. Para investigação de casos
assintomáticos após contato de risco, é recomendada a realização de RT-PCR entre o 5º e o 7º dia após o contato. Prestem atenção. Ele fala que eu posso fazer o RT-PCR em tempo real ou teste de antígeno, tá? Mas ele fala no caso de estar sintomático. Não preciso mais esperar X dias. Se o teste for feito antes do 3º dia e der negativo e tiver clínica, repete com 48 horas. Se eu estou investigando caso assintomático, vamos dar um exemplo? Voltamos às aulas, certo? Aí uma das crianças ou um dos professores teve confirmação, então teve contato, né? Teve confirmação de Covid. Então essa pessoa, ela é contato, teve contato, mas ele não tá com sintomas. Então, ele vai lá chegar na UBS, ele vai lá chegar e vai querer fazer o teste. Nesse caso, a recomendação do PCR é entre o 5º e o 7º dia após o sintoma. Nesse caso, tá gerando uma grande confusão nisso. Porque, como diz, atualizou, pode fazer o PCR em tempo real, de sintomático. De contato, não, de contato recomendação entre 5º e 7º dia após o contato. Gravaram? Bora para frente. Para a população pediátrica, sempre que possível, na disponibilidade de recursos, investigar outros vírus respiratórios. Lembra que a gente falou do diagnóstico diferencial? E que os quadros, por exemplo, de SRAG vão ser bem semelhantes? Principalmente o influenza e o vírus sincicial respiratório, para todos os pacientes com suspeita de Covid, considerando a elevada frequência de doenças virais nessa população. Então, assim, sempre que possível, porque aí eu volto a falar, né, no mundo ideal, a gente sabe que, ter esses testes, assim, disponíveis para influenza e vírus sincicial respiratório no SUS é meio difícil. Mas eu vejo, por exemplo, essa conduta na rede privada. Inclusive, já aconteceu com minhas filhas. Bora pra frente. Quanto à triagem pré-operatória, aqui fica um parênteses, né? Nós estaríamos falando da nota técnica 6. Então, a nota técnica 6 vai falar sobre as recomendações, inclusive na triagem, do que diz respeito ao paciente cirúrgico, pré-operatório, etc. e tal. Beleza? Ela está dizendo que ela não vai abordar isso. E aí vem monitoramento dos casos suspeitos, um resuminho aqui nos serviços. Qual é o objetivo desse monitoramento? Identificar casos suspeitos e confirmados entre pacientes, acompanhantes, visitantes, profissionais do serviço. Quem deve ser monitorizado? Todos os profissionais de serviço de saúde, pacientes que chegaram com suspeita ou confirmação, pacientes internados que passaram a ser considerados com suspeita ou confirmados, acompanhantes e visitantes dos pacientes nos serviços de saúde, pacientes que entraram em contato com outros pacientes suspeitos ou confirmados dentro ou fora do serviço. Todos esses devem ser monitorados para suspeita ou confirmação, né, do Covid-19. E a vigilância desses pacientes, visitantes e acompanhamento, quais são as benditas estratégias de triagem? É recomendável realizar a triagem, recomendável, o mundo ideal, é um privilégio ver daqui, de todas as pessoas para a Covid-19 no primeiro ponto de contato com os serviços de saúde para permitir o reconhecimento precoce, seguido pelo isolamento imediato dos casos suspeitos e confirmados. É recomendável. Manter profissionais de saúde treinados e alerta para o que são, né, os chamados casos suspeitos ou confirmados, quais são os sinais e os sintomas clínicos que a gente viu lá atrás e qual é a epidemiologia local relevante, incluindo os grupos de risco, tudo que a gente viu no início dessa nota. O serviço de saúde deverá disponibilizar protocolos, fluxos e instruções de trabalho, os chamados POPs, procedimentos operacionais padrões, para identificação,
medidas de prevenção e controle de infecção, entre outras atividades, incluindo quais são as precauções, quais os isolamentos necessários, como se dá o uso correto de EPIs, quais são os relatórios e as informações para a CCIH e autoridades de saúde pública, e ainda informações sobre como obter testes diagnósticos ser disponíveis. Então, ele fala lá atrás, né, que o ideal seria, é recomendável todos fazerem, né, e quando houver que o serviço disponibilize. Pediatria, como eu falei, que é um capítulo muito à parte nessa questão, né, atualização. Na pediatria, muitas crianças são internadas por outras patologias e durante a internação manifestam algum sinal ou sintoma de Covid. Considerando o período de incubação da doença e a menor especificidade dos sintomas nessa população, olha o que ele considera, deve-se realizar teste de PCR para Covid ou teste de antígeno em crianças com suspeita diagnóstica ou epidemiológica. Diagnóstica seria os sinais e sintomas, etc. Epidemiológica seria porque teve contato, porque veio de uma família que tinha um caso, deve-se realizar ou PCR ou teste de antígeno. E isolar o paciente até a confirmação ou descarte do caso. Então, eu sempre vou considerar o risco, inclusive isolar até sair o resultado desse exame. Como a criança tem sempre um acompanhante, recomenda-se que se considere também o acompanhante como suspeito e o mesmo seja mantido isolado no quarto junto com a criança. E, se possível, fazer a investigação laboratorial. Então, da criança ele diz que deve, do acompanhante ele diz que, se possível. Não é infrequente que o acompanhante seja o primeiro a apresentar os sintomas durante a internação e a suspeita diagnóstica comece por ele mesmo, né? Sugere-se definir uma rotina na pediatria de forma a evitar frequente troca de acompanhantes e visitação. Mas ele entra com sugere-se porque isso aqui entra as questões aí dos direitos humanos, etc e tal, é meio complexo. Vigilância com relação a essas estratégias de triagem, tá? Estabelecer sistemas que solicitem ou exijam que os profissionais de saúde avaliem regularmente todos os pacientes quanto à probabilidade de ter Covid, tá? Isso seria um fluxo, né? Uma estratégia de vigilância. Solicitar que as unidades forneçam um boletim diário dos casos suspeitos, incluindo se houver 0 casos. Organizar rodízios de funcionários responsáveis por identificar situações potencialmente perigosas, como falhas no procedimento de biossegurança, uso e descarte de EPI e agir rapidamente para mitigar seus riscos. Alguém que fica lá na minha unidade, por exemplo, a gente tem um rodízio de quem é que cuida do estoque dos EPIs. É um exemplo disso aqui, tá? Solicitar diariamente que as equipes de saúde relatem e discutam sobre pacientes identificados com sintomas histórico-compatíveis com Covid-19, tá? Então, isso é interessante porque tem a ver com a cultura, né? Então, diariamente discutindo, diariamente eles vão ver onde estão acertando, onde estão errando. E olha só a outra coisa que ele traz. Solicitar diariamente que as equipes de saúde relatam ou discutam sobre acompanhantes identificado com sintomas ou histórico compatíveis com Covid-19. Realizar vigilância ativa para identificação de casos por meio da coleta de dados prospectiva nas unidades de internação e retrospectiva pela revisão de prontuários e outros documentos. Essas ações podem ser realizadas, por exemplo, de forma conjunta pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e a Comissão, né, de Controle de Infecção Hospitalar. Serviço de Saúde Ocupacional e Serviço de Epidemiologia Hospitalar, sendo necessário, em alguns serviços de saúde, o aumento do número de profissionais para apoiar essas ações. Desculpa, gente, mas eu só me lembro do Aladim, do mundo ideal. Pelo menos enquanto durar a pandemia da Covid. Porém, considerando a especificidade dessas ações e a possibilidade de grande demanda, é fundamental
o envolvimento e a participação das equipes multiprofissionais. Aí vem a realidade, todo mundo está fazendo tudo. Coleta de dados por meio de busca ativa de pessoas. Então, olha só, isso eu já vi cair em prova, ó. Coleta de dados prospectiva. Prospectiva é lá onde ele está internado, está prospectando. Coleta de dados retrospectiva já teve alta, mas está no prontuário, então faz a revisão de prontuários ou documentos. E faz a coleta de dados por meio de busca ativa de pessoas com sinais e sintomas, conforme a definição de caso clínico institucional, que pode ser feita pela equipe CCIH, SCIH ou multiprofissional, a depender do tamanho e demanda dentro de cada serviço, tá? Organizar uma rotina de investigação de indivíduos sintomáticos sugestivos de Covid-19 e contactantes dissintomáticos, a fim de identificar e isolar precocemente aqueles que podem ser fonte de disseminação do vírus no serviço de saúde na comunidade. Sugere-se a utilização de um checklist diário, né? Ele tem até no manual do Ministério da Saúde, que ele chama do sistema Fast Track, né? Que é para ser rápido, diário para conferência do surgimento de possíveis sinais e sintomas de Covid no paciente e no seu acompanhante durante toda a internação. Quando houver indicação clínico-epidemiológica e disponibilidade de testes, o serviço pode considerar a possibilidade de testar os acompanhantes, de caso confirmado, pelo mesmo motivo exposto acima, né? Quando houver. E aí vem essa vigilância dos profissionais, cabe um capítulo à parte. O profissional do serviço de saúde, mesmo após estar totalmente vacinado é ter recebido a segunda dose em uma série de 2 doses a um tempo maior ou igual a 2 semanas, ou ter recebido uma dose de uma vacina de dose única, também em tempo igual ou superior a 2 semanas, deve continuar a usar EPIs recomendados. Aí vem a vergonha alheia do que não precisava ser dito, mas foi dito aqui para nós, ó. Incluindo máscara para proteção e ou controle da fonte enquanto estiver dentro do serviço de saúde, seguir as recomendações para a higiene das mãos, continuar mantendo o distanciamento social, principalmente quando estiver em locais de acesso somente para profissionais, como postos de enfermagem, preparo de medicamentos, salas de descanso, refeições, vestiários ou banheiro. Não é lugar de festinha com foto na rede social. O serviço de saúde deve definir a estratégia que vai usar para monitorar, afastar e retornar o trabalho os profissionais com suspeita ou confirmação de Covid, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Várias estratégias podem ser aplicadas de forma individual ou conjunta para a identificação precoce dos profissionais do serviço de saúde sintomáticos ou Covid positivo. Como assim conjunta, professora? Aí tem as mais diversas e ele vai especificar isso, né? Questionários semi-estruturados que tem a ver com checklists, usar o teleatendimento, né? De ligar, de fazer essa monitoração, fazer folders, panfletos para o profissional, inclusive, comunicar quando ele tiver ou se tem algum caso em casa e assim por diante. No mundo ideal, tá? Na nota técnica. A gente sabe que a gente esbarra em várias outras coisas, porque inclusive assim, tem casos recentes, porque se o profissional estava falando que estava sintomático, e a gente está falando num serviço privado, enfim, mas não cabe aqui, é o que a nota técnica recomenda, tá? E aí ele fala, essa vigilância, ela pode ser feita de forma passiva, ativa presencial ou ativa remota, que são esses exemplos, né? A vigilância passiva é quando você estimula a autoavaliação, se tiver com febre, tosse e falta de ar, relatar à chefia, procurar uma avaliação médica imediata, ter acesso a uma avaliação médica imediata e acompanhamento e ser afastado das atividades laborais, tá? Ativa presencial, quando você tem uma equipe profissional disponível 24 horas por dia para verificação de sinais e sintomas. Os profissionais devem se apresentar antes de cada turno para avaliação pessoal dos sintomas de Covid. Isso é possível? Existem serviços que estão fazendo isso, mas são os serviços tops das galáxias.
Ativa remota. Os profissionais relatam remotamente, ligação, mensagem de texto, etc., a ausência ou presença de sintomas a cada dia. O profissional que não enviar o relato ou forem sintomáticos devem ser acompanhados pela equipe designada. É um exemplo, por exemplo, embora a gente não seja do serviço de saúde, mas é uma empresa que se preocupa, é um exemplo do que acontece, por exemplo, aqui nos estúdios. Diariamente nós respondemos a um questionário padrão para dizer, né, se estamos ou se não estamos, com sinais e sintomas para poder vir gravar. Só para dar um exemplo desse ativo remoto. Pode chegar uma mensagem, pode chegar um Google Forms, pode chegar um e-mail para você e assim por diante, tá? É a chamada de ativa remota. Então, existem 3 tipos de vigilância do profissional: a passiva, a presencial, a ativa remota. Quem deverá ser afastado do trabalho? Profissionais positivos para SARS-CoV, com ou sem sintomas de Covid, que ainda estejam no período de contagiosidade, independente de serem totalmente vacinados. Ah, mas já vacinei. Sim, se está dentro, que aí ele vai falar dos dias aqui. Profissionais sintomáticos, independente de serem totalmente vacinados e mesmo já tendo tido Covid, até que seja feito o diagnóstico, né? Então, assim, fez o teste, saiu o resultado, deu negativo, considerando, faz a avaliação do especialista e aí pode voltar para o trabalho, tá certo? Quem não precisa ser afastado? Profissionais sem sintomas sugestivos de Covid, mesmo com exposições de alto risco, quando forem totalmente vacinados ou que já tenham tido Covid nos últimos 90 dias. Então, não tenho sintomas, mas estou lá atendendo todos os dias. Eu não preciso ser afastado se eu já tiver sido vacinado ou se eu tiver tido Covid nos últimos 3 meses. Observação: recomenda-se realizar o monitoramento diário dos profissionais que tiveram exposição de alto risco, dentro ou fora dos serviços de saúde, utilizando-se questionários de sinais e sintomas, por exemplo. Mas eles não precisam necessariamente serem afastados do trabalho. No caso dos vacinados, devem ser testados imediatamente, de 5 a 7 dias após a exposição, tá? Que é para ver, inclusive, suspeitas de variações e de reinfecções. No cenário atual de transmissão comunitária, onde todos os profissionais do serviço de saúde correm algum risco de exposição à Covid, os profissionais de saúde devem ser orientados a quê? Relatar exposições reconhecidas como de risco ou perigosa. Ah, eu fui na ambulância, eu levei minha mãe testou positivo, o meu marido testou positivo, tem que relatar. Monitorar-se regularmente quanto à febre e sintomas respiratórios. Usar máscaras bem ajustadas à face, cobrindo nariz, boca e queixo, durante toda a sua permanência no serviço de saúde para controle da fonte, incluindo em salas de descanso e outros espaços onde possa encontrar colegas de trabalho. Aí ele coloca assim, ó: máscaras cirúrgicas sempre que estiver em contato com pacientes a menos de 1 metro. Se necessário, essa foi uma atualização, dê um nó nas alças atrás das orelhas para minimizar os espaços entre as máscaras e a face. Ou máscara de tecido em áreas, ele coloca tudo grifado e caixa alta, exclusivamente administrativas dos serviços de saúde, desde que as pessoas que atuem nessas áreas não tenham nenhum contato com o paciente ou com os setores de internação dos pacientes. Não comparecer no trabalho quando estiver doente e relatar a situação à sua chefia imediata. E aí ele traz um quadro explicando como é essa situação de risco, né? Que ele considerou lá que precisa ser relatada. Então, olha só. Situações de risco para transmissão de SARS-CoV-2 em serviços de saúde. De pacientes, acompanhantes e visitantes para outros pacientes, acompanhantes e visitantes. Por isso que uma das medidas é recomendar não ter, né? E se tiver, não ter trocas.
ou tantas trocas, de pacientes, acompanhantes e visitantes para profissionais do serviço de saúde, de profissional do serviço de saúde para paciente, acompanhante e visitante, e do profissional do serviço de saúde para outro profissional do serviço de saúde, tá? Em seguida, mas não menos importante, nós vamos dar continuidade falando sobre as novidades. Logo depois, na nota técnica dessas recomendações, ele traz um quadro bem interessante, falando das principais medidas, né, ou das mínimas precauções para a prevenção. O que eu fiz? Eu trouxe desse quadro o que mudou, que são as coisas que a gente mais falou ultimamente, mas a gente continua já no próximo bloco. Deixa eu tomar uma água que a gente volta. Até já!